Olá, amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Via Varejo VVR3, pregão desta terça-feira, dia 26 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, e logicamente para aproveitar não só as análises diárias, mas também todo o conteúdo de aprendizado. O procedimento para se cadastrar é bem simples. É só você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se aqui no canto inferior direito do seu vídeo, e na sequência vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo você vai ter essa opção para se inscrever no canal. E também, se você deseja receber no seu celular, desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, o acompanhamento delas, encerramento, enfim, todas as informações, resultados e carteira de ações, informações relevantes, vídeos exclusivos, é só você instalar no seu celular o aplicativo DV Invest. Desta forma, você vai passar a receber aí todas essas notificações desse conteúdo que eu vou disponibilizando dentro de canais que estão lá dentro do aplicativo. Aqui na parte inferior do vídeo tem o link de acesso direto ao aplicativo na loja da Apple e também na loja do Google, ou seja, o aplicativo está disponível tanto para iOS quanto para Android. A análise especial, o foco dela é fazer uma avaliação geral do ativo, olhando desde o longo prazo até o curto prazo, passando pelo gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, com o objetivo de traçar um cenário como um todo do papel gráfico, porque é minha especialização em análise técnica, então traçando aqui um cenário mais interessante, seja para comprar, para vender, para médio, longo ou curto prazo, essa é a ideia. Então, começando aqui pelo gráfico anual da VVR3, nós temos um ano já em alta de 5,28%. Esse ativo no ano chegou a estar em queda aí quase de 65% e conseguiu retornar para cima desse patamar. Eu até mencionei nas últimas análises especiais desse ativo sobre a questão que seria importante o fechamento do ano, né? Se o ano fechar acima dessa região aí dos R$ 8,00, até da antiga máxima histórica que era de 9,82, melhor ainda, isso aumenta a probabilidade de dar continuidade ao seu movimento aqui de subida. Ou seja, o ponto importante, não perdeu a mínima do ano anterior, então isso é algo muito bom, que não aconteceu essa perda dessa mínima, anulando um grande candle de alta que fez o rompimento da máxima histórica, e melhor ainda, agora está trabalhando até em alta. Mesmo que esse ano seja um ano assim de lado, ainda vai ficar uma expectativa maior, positiva de longo prazo nesse papel. Então, vejo um ativo, olhando para o gráfico anual nesse momento, um ativo bem interessante pensando em prazo maior. Quadrimestral, outro ponto importante para ser destacado é a questão aqui de ter fechado esse candle aqui, ó, o fechamento dele respeitou um nível importante de topos anteriores. Respeitou principalmente a região ali dos 8,88 até os R$ 8,00. Essa faixa aqui de antiga resistência do topo anterior poderia funcionar como suporte e terminou funcionando. Por que terminou funcionando? Porque o preço se sustentou acima desse patamar. Foi lá embaixo, mas terminou fechando aqui acima. Então, algo positivo na minha avaliação. Então segue dentro de um processo ainda de movimento de subida, onde o desafio mais importante aqui no gráfico quadrimestral está em torno dos R$ 12,70. É uma resistência para o ativo na faixa dos 12,70, mas segue também com cenário favorável. Enfim, se olharmos para prazos menores, gráfico semanal, um gráfico diário ou mesmo um gráfico mensal, sinalizações de alta acima de toda essa região, principalmente dos R$ 9,00, arredondando o número, pode ser até acima dos 8, mas acima dos 9 já é algo melhor ainda, é algo favorável para se buscar operações mais na ponta compradora. Para médio prazo, longo prazo, enfim, um ativo mais alinhado para cima, pensar no longo prazo. Então, entrando aqui no longo prazo, comprar aqui agora, você está mais próximo da resistência. Então, você poderia comprar aqui agora? Até dá para comprar, só que você coloca menos capital, porque eu vou comentar isso num gráfico de menor periodicidade, mas daria ainda para pensar num prazo maior em cima de Via Varejo. Mensal. No gráfico mensal, o ativo conseguiu, primeiro, mês passado, eu cheguei a fazer uma análise no mês passado, uma análise especial, já perto do fechamento do mês. O que seria importante para esse papel fechar o mês de abril? Acima da média móvel exponencial de 3 períodos, acima desse topo anterior, então ela conseguiu fazer isso. E o melhor ainda nesse mês, além de fazer isso, já superou a máxima desse mês. E já chegou a retornar no mês
para testar a região que ela superou, que ela voltou a fechar acima. Ou seja, a mínima desse mês aqui é de 8,14, que é justamente a região mais pesada de antiga resistência, agora trabalhando já como suporte. A região de 8,50 até os R$8. Então bateu nessa região e sinalização de força, ou seja, é um ativo ainda alinhado para cima. Aqui no mensal, o nível mais importante de resistência está na faixa dos R$14. Não dá para dizer assim, nossa, está muito claro que vai buscar direto os R$14. Não está tão claro, porque depois de um grande candle de baixa desse, apesar da boa recuperação, vir aqui direto não parece algo tão provável. Mas, mesmo que não venha, o caminho mais provável, mesmo que não venha, que eu digo nesse mês, que já a gente está para encerrar esse mês, mas o caminho mais provável continua sendo de poder voltar para esse nível. Então, dentro desse contexto, correções que venham acontecer lá no gráfico semanal ou no gráfico diário também, tendem a favorecer planejamento de operação na ponta compradora. E para quem está buscando compra, como já disse, pensando no prazo maior, um dos pontos, se buscar uma entrada aqui nessa região agora de 11, por volta de 11,67, enfim, nessa faixa de preço, um dos pontos de se trabalhar, por exemplo, com stop é se fechar um mês abaixo da região ali de R$8 e gerar nova mínima, aí seria, por exemplo, um sinal de saída, ou, por exemplo, trocar essa ação por outro ativo, pensando em prazo maior. Mas, por enquanto, é um ativo favorável, considerando o gráfico anual que eu acabei de mencionar. O gráfico anual aqui ainda trabalhando o ano em alta, agora 4,66%. O gráfico quadrimestral também sustentando em cima de região de suporte. Então, isso já é um resumo interessante no sentido de um cenário, um cenário interessante para focar um pouco mais em operações na ponta compradora em via varejo. Indo aqui, um ponto até importante para destacar no gráfico mensal é a questão da retração. Então a retração aqui já ultrapassou a retração de 61,8%, o que enfraquece o movimento, ainda mais o movimento de queda. Já traz justamente a expectativa de retomada de uma tendência de alta do gráfico mensal, porque aqui no gráfico mensal anulou a tendência de alta quando fez isso aqui, ficou com a tendência indefinida. Mas quando ela gera um fundo que já volta para cima do topo que ela tinha gerado o pivô de alta e supera a máxima desse candle, isso reforça uma chance muito maior, já apresenta um viés de alta de maneira geral para o papel, apesar de tecnicamente a gente não ter ainda um pivô de alta gerado aqui no gráfico mensal. Mas a superação disso aqui tudo, isso já representaria o retorno realmente para a tendência de alta do papel. Falando de mensal, enfim, viés de alta, cenário positivo para a ação. Outro ponto que a gente, para destacar aqui, é olhando um pouco mais para o gráfico semanal. No semanal, eu até mencionei na análise especial anterior que seria um ponto importante agora para o papel justamente a sustentação do preço acima dessa região aqui e dessa região aqui. Ou seja, voltou aqui para cima. O desafio agora e que representaria um comportamento importante por parte dos compradores e fraqueza dos vendedores é que se o papel tentasse voltar aqui para baixo, não conseguisse, as médias também apoiando aqui, topos anteriores, volta aqui para cima e aí o ativo gera esse movimento aqui para cima, que inclusive representa, apesar da correção pequena no tempo e no preço, um pivô de alta no gráfico semanal, ou seja, tendência de alta de médio prazo, recuperada aí na via varejo. E o que é mais interessante, voltando para aquela questão da retração desse movimento grande aqui de queda, a retração de 61,8% do Fibonacci, ou seja, de tudo que caiu, se recuperou aqui 61,8%, ela bateu num patamar aqui que era uma resistência. E passou a respeitar essa resistência, ou seja, chegou num ponto importante, num momento importante para o papel. Gerou isso e agora ela está vindo para cima com gap de alta. Então isso é algo positivo, que representa força por parte dos compradores e um cenário muito mais favorável justamente para a operação na ponta compradora. Mas como eu já disse, a correção, na minha avaliação, me parece fraca no sentido não fraca, curta no preço ou no tempo, para ter uma expectativa de alta direto aqui para a região lá dos R$14. O desafio aqui no gráfico semanal está na faixa dos R$11,56, que é uma resistência proporcionada por um gap de corpo. Eu cheguei até a mencionar na live de hoje, no Radar do Mercado, que eu todos os dias faço uma live aí a partir das 10h45, cheguei a mencionar que esse valor de 11,56 ela vai ser válido até o fechamento, como resistência, até o fechamento do pregão. Dessa semana. Porque, ou seja, ao fechar a semana, pode fechar a semana abaixo dos 11,56, respeitando isso aqui ainda como resistência.
e podendo trazer alguma correção. Dalton, qual seria a estratégia de compra para esse papel? Lembrando que eu falei agora há pouco no gráfico mensal lá. Dá para buscar uma compra aqui, já com esse pivô de alta? Até dá, mas o stop fica longe. Se eu fosse colocar um stop, eu colocaria abaixo do gap aqui, desse gap de alta. E a relação risco-retorno já não é das melhores. Aqui você teria ali uma distância de 17% de stop. Para os R$14, que é um nível mais importante, você teria 20%. Então, você teria uma relação risco-retorno um pouco inferior a 1 para 1,5. Então, o ideal seria um pouquinho mais para baixo. Qual é a outra forma de estratégia? Você comprar um pouco aqui, se houver algum tipo de correção, compra um pouco mais aqui para baixo. Esse patamar aqui, agora que abriu um gap, tende a funcionar como suporte. Não necessariamente que ele vai voltar, se o preço voltar aqui a testar essa região aí de 9,85 a 9,70 e proporcionar aqui alguma sinalização de fundo ascendente, foco em buscar a operação de compra do ativo, pensando no médio prazo ou até mesmo prazo maior. Se ficar também aqui de lado, nesses 11,56 e depois gerar pivô de alta, também mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora em via varejo. Esse ativo só traz realmente um sinal mais negativo em relação à sua tendência de médio prazo se voltar para baixo desse nível aqui, que foi a região lá dos 8,14, que eu mencionei no gráfico mensal, e logicamente isso anularia a tendência de alta de médio prazo, ou seja, voltar com o preço para baixo das médias. Enquanto isso não acontecer, ainda fica com um contexto positivo para planejamento de compra após movimentos de baixa, movimentos laterais aqui no gráfico semanal. Indo agora para o gráfico diário do ativo, então temos tendência de alta no médio prazo, um viés de alta no mensal, alinhado para cima também tendência de alta no quadrimestral e num gráfico anual. E aqui no gráfico diário também está em tendência de alta. Só para mencionar em relação ao gráfico semanal, a questão da projeção de alta, né, desse pivô. Se eu for pegar aqui a projeção de alta, uma projeção alternada, a gente tem uma projeção lá nos 14,29 que coincide com a região de resistência do gráfico mensal, aqui ó. Justamente a região do topo anterior, lá perto até da máxima desse grande candle de baixo, que foi o mês lá de março. Então aqui é projeção lá nos R$14,29, projeção alternada. Então é um dos pontos que pode atingir esse movimento de subida no gráfico semanal, mas não necessariamente às vezes direto, pode ter aqui uma semana de baixa, enfim, fazendo a correção no gráfico diário que a gente precisa monitorar para a possibilidade de entrada de compra até de swing trade na via varejo. E indo agora para o gráfico diário, nós temos uma tendência de alta. Eu já tinha recuperado aqui a tendência de alta. Pivô de alta, já tinha recuperado aqui na questão do fundo duplo, né? Tendência de alta. E aqui agora ela gerou mais um pivô de alta, um pivô que demorou e gerou o pivô de alta aqui, ó. Rompimento aqui para cima. Pivô de alta. Pegando a projeção de alta desse pivô, projeção alternada, a primeira projeção já foi atingida com um gap de alta hoje, foi bem para cima desse patamar. Olhando aqui para o outro nível de projeção, seria lá na faixa dos R$13,81. Se fizer uma projeção clássica, né, sem considerar a correção, a gente está falando num nível ainda mais para cima nos 14,38, que já vai bater lá naquela região do topo do gráfico mensal. Então, esses níveis aí são os pontos de projeção que esse papel pode atingir nesse atual movimento de subida, nessa atual tendência de alta. Só que ficou esticado para entrar comprando aqui no swing trade, pelo menos para mim. Então, qual seria o cenário mais positivo para abrir uma compra nessa ação? Para quem está comprado no swing trade, como o movimento da estilingada para cima, uma das formas de proteger o lucro seria, no próximo pregão, trabalhar o pregão do dia 27, nessa quarta-feira, trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Uma das alternativas, são dois gaps já abertos aqui no papel, traz uma chance de se ter algum processo de correção. Se houver uma correção, havendo uma correção aqui, um movimento de baixa, vindo para testar esse topo anterior, por exemplo, ali na casa dos 10,41 até a mínima desse grande candle de alta na faixa dos 10,06, já seria uma região importante para ficar de olho no processo de correção, fundo ascendente, foco em buscar a operação de compra de swing trade em cima de VVR3. A outra forma seria a gente pegar aqui o Fibonacci, pegar esse movimento de subida, então traçado da mínima do movimento aqui para mínima do movimento de queda para a máxima do movimento aqui de alta, a gente teria ali umas retrações de 38,2% em 10,58 e uma segunda na faixa dos 10,07, que é quase naquele ponto que eu falei, 10,06. Enfim, nessa faixa de preço também
outra região interessante justamente para se buscar a operação de compra de swing trade em VVR3. Então, por que eu não compraria o ativo nesse nível de preço, por mais que ele possa subir ainda mais, por conta da relação risco-retorno e uma chance de se ter um processo de correção. Então, fica um stop mal posicionado na operação para a entrada numa ponta compradora aqui no papel. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.